Olá, meus queridos e queridas do quarto ano. Espero encontrá-los com saúde, bem, continuando com todos os cuidados que são necessários para a gente se livrar logo dessa pandemia. Por isso, se puderem, evitem aglomerações. Se tiverem que sair, usem máscara e sempre álcool em gel quando não tiver água e sabão para limpar as mãos. Hoje eu trago para vocês um assunto que eu acho que vocês vão gostar muito. Completando o bloco que começou com os heróis e depois foram os super-heróis, agora eu trago para vocês os anti-heróis. Mas, quando a gente ouve falar a palavra anti-herói, o que é um anti-herói? Qual a definição de anti-herói? Anti-herói é o termo que designa aquela pessoa que é o protagonista, o personagem principal da história. Mas ele não possui aquelas virtudes, aquelas qualidades tradicionalmente encontradas num herói. Os anti-heróis, eles são personagens que eles não são necessariamente maldosos, maus. A maldade, ela não é uma das características do anti-herói. Mas eles, às vezes, praticam atos que são moralmente questionáveis. Uma mãe diria assim para o filho: não faça isso, não imite, porque realmente não são atos muito legais. O anti-herói, ele costuma obter aprovação, simpatia das pessoas que o assistem ou que leem as suas histórias, através do seu carisma ou dos seus objetivos, que muitas vezes, são justos ou, ao menos, são compreensíveis, dada a história daquela personagem. Mas, mesmo assim, jamais as suas atitudes podem ser consideradas lícitas. A malandragem, por exemplo, é uma característica, é uma ferramenta que faz com que aquele anti-herói acabe se tornando, um personagem cativante. Há mais de um tipo de anti-herói. Não é um anti-herói somente, Todos eles têm aquele mesmo formato. Eu vou colocar aqui alguns, mas a gente pode encontrar outros tipos por aí. Tem aqueles anti-heróis que suas atitudes fazem com que ele busque os seus interesses próprios. Há outros anti-heróis que estão bem próximos do herói, mas eles seguem aquela filosofia de que os fins justificam os meios. E aí, eles acabam se distanciando do herói por conta disso. Esses anti-heróis, que fazem com que acham, que os fins justificam os meios, são os que são mais populares nas histórias em quadrinho. Há momentos em que o anti-herói é extremamente desagradável, mas tem outros que ele é extremamente encantador. E é justamente esse paradoxo, essas características tão diferentes que fazem com que os anti-heróis eles se aproximem dos personagens reais, muito mais do que os heróis, com aqueles seus superpoderes. Então eles fazem com que essas características tão diferentes fazem com que eles se tornem muito próximos de um personagem real. Porque, claro, da mesma forma que o super-herói, o anti-herói também é um personagem fictício, tá? Bom, agora eu vou trazer para vocês alguns anti-heróis que estão aí nas HQs, nas histórias em quadrinhos e também, foram para as telonas, encenaram as histórias deles e a gente vê séries, filmes com esses personagens. O primeiro que eu vou trazer é o Deadpool. Há quem ame, há quem odeie, porque o Deadpool, ele é violento, ele é insano, mas ele é tão carismático. O Deadpool cumpre todos os requisitos de um anti-herói e junta a sua própria marca, aquele humor politicamente incorreto, que tanto sucesso faz nos cinemas. Ele é um mercenário tagarela, fala muito, e mercenário porque recebe para cometer alguns crimes que ele precise cometer, Mas ele fala demais. E ele tem uma característica que o difere de outros personagens,
que é essa capacidade de falar diretamente com o leitor ou com aquele que está assistindo ao seu filme, né? O Deadpool, ele sabe, ele tem consciência de que ele é um personagem de história em quadrinhos. E assim, ele quebra a chamada quarta parede, ou seja, ele fala diretamente com quem o está lendo ou assistindo. Um exemplo nos filmes é, normalmente a história está acontecendo, de repente, a cena para e ele começa a falar com aquele que está assistindo. Isso é um exemplo de quebra da quarta parede. O Deadpool, ele faz o que ele quer, seja ajudar vilão, seja ajudar herói. A regra número 1 dele é não ter regra. Ele não tem regra. E ele tem a capacidade de ser alguém decente, se precisar, se for interessante para ele, mas também já se juntou a vilões e já fez muitas bobagens. Já fez boas ações, mas também já fez muitas bobagens. E a sua imprevisibilidade, irreverência e esse humor politicamente incorreto os tornam um anti-herói mais amado da HQ. Ele é um dos que é mais amado nas HQs. Para ele, não tem problema em matar. E matar a gente sabe que não é uma atitude legal. Por isso, ele é considerado um anti-herói. Se for preciso, ele mata, desde que ele seja pago para isso. Olha aí o caso do mercenário, ou se ele precise fazer isso para resolver algum problema que seja do interesse dele. E ele consegue, né, tirar boas gargalhadas de quem está lendo, de quem está assistindo, com essas ações meio loucas que ele tem. Deadpool vive insanamente, ou seja, loucamente, e é fruto, né, fruto da sua condição de imortal. Justiceiro. Com um nome como esse, Justiceiro, só poderíamos estar falando de um anti-herói, de um verdadeiro anti-herói. O nome do Justiceiro, né, a identidade secreta dele, é Frank Castle. Não é só um assassino, não. Ele não mata assim, ele mata qualquer criminoso que ele ache que mereça morrer. E, como a tia já falou, matar não é legal. Agora, o Justiceiro ainda tem uma outra característica. Ele mata quando ele acha que precisa matar, mas ele também gosta de matar. A história do Justiceiro é assim, ele era um veterano de guerra, tinha participado da guerra, e a família dele foi assassinada por criminosos. Aí, o Castle se tornou um homem sem ter nada a perder. Aí ele se transformou realmente no Justiceiro e ele decide limpar a sua cidade. Um fora da lei por vez. E vai de cada em cada, acabando com todos eles. Só que é muita brutalidade, né? Então, da brutalidade da guerra para o combate nas ruas, o Justiceiro ele vive permanentemente como um soldado em campo de batalha. Está sempre atento ao que está acontecendo. E ele não acredita em meias medidas. E os fãs das HQs o adoram, porque ele faz o que os outros heróis não estão dispostos a fazer. Muitos heróis procuram não matar, procuram prender, procuram deixar lá. A morte acaba sendo um dano colateral. Mas o Justiceiro, o Frank Castle, ele gosta do ato de matar. Por isso, é considerado um anti-herói. A Mulher Gato. A Mulher Gato, ela começa como uma vilã, né? Ela era uma inimiga do Batman. Mas esse caminho entre a luz e a escuridão, ele é muito comparável com a paixão que a Mulher Gato nutre pelo Batman. E ele também gosta dela, mas eles, assim, acabam não se entendendo muito por conta dessas diferenças, né? O Batman, um herói, e a Mulher Gato, uma anti-heroína. Um ícone das páginas do Homem-Morcego, Selina Kyle, ela era originalmente uma vilã, mas ela percorreu uma longa jornada desde o início das histórias, né, do Homem-Morcego em que ela apareceu. A Mulher Gato não está nem aí para a lei e tem o próprio código de honra dela, protegendo os mais fracos, sim, desde que isso não interfira nos seus planos pessoais.
Selina é uma anti-heroína por excelência, sendo típico ver ela fazer a coisa certa, mas com os métodos ilegais, não muito corretos, não. Uma personagem que tem um bom coração, sim, cujo instinto de sobrevivência a faz pensar 2 vezes antes de se arriscar pelos outros. Daí ela ser uma anti-heroína. Capuz Vermelho. Eu confesso que eu tinha uma curiosidade de saber, quando tinha a história do Batman e do Robin, o que foi feito do Robin, uma vez que agora, né, só o Batman aparece. Pois é, antes de se transformar em Capuz Vermelho, Jason Todd era o Robin do Batman, mas ele foi morto pelo Coringa. Ele ressuscitou e adotou uma identidade muito longe daqueles ideais que o Batman defendia. Capuz Vermelho é um assassino, matando os criminosos de Gotham sem piedade. O Batman, de um modo geral, faz o quê? Prende e deixa lá os bandidões presos, esperando a polícia vir prendê-lo. O Capuz Vermelho não. Ele quer fazer uma limpeza na cidade de Gotham. Seus atos são justificados como punições à altura dos crimes cometidos. E aquela inocência que o antigo Robin tinha, né, quando ele era o parceiro do Batman, ela se perdeu nas sombras do Gotham e dessa história de ser assassinado, né, que ele viveu. Elektra. Elektra Natchios foi uma das primeiras mulheres das histórias em quadrinhos e escritas na categoria anti-heroína. Sua personalidade perigosa e instável a tornam uma possível aliada ou uma possível inimiga. Ela já lutou várias vezes contra heróis, incluindo o amor da vida dela, que é o Matt Murdock, o Demolidor. Mas também ela já salvou outras vezes, né, os heróis. Elektra, ela é explosiva e ela é impulsiva, mas a essência dela, essa essência mista, ela vai variando conforme as situações em que ela vai vivendo nas histórias. Venom. O Venom, ele apareceu nas histórias do Homem-Aranha, mas existe aí uma história, né, até paralela com o Homem-Aranha, mas depois ele se distancia. Existia um rapaz que era também um jornalista lá do mesmo lugar, do Clarim, aonde o Homem-Aranha trabalhava. Afinal de contas, o Homem-Aranha, na hora que ele era Peter Parker, ele trabalhava como fotógrafo. Então, Ed Brock era um jornalista medíocre no jornal Clarim Diário. Até que ele divulgou uma história sobre um vilão chamado Devorador de Pecados. O Homem-Aranha desmentiu a história do Brock, ridicularizou o rapaz, e aí o jornalista acabou sendo demitido. Depois que o Homem-Aranha encontrou e se livrou daquele traje simbiótico preso, era um traje que grudava no corpo da pessoa e até alterava a mente da pessoa, né? No caso do Homem-Aranha, ele ficou esquisitão quando ele ficou como Homem-Aranha preto. A forma de vida alienígena, porque aquele traje era uma forma de vida alienígena, acabou entrando em contato com o Ed e transformando-o no temível Venom. Apesar de ter surgido como um vilão do Homem-Aranha, o Venom acabou conseguindo ganhar popularidade entre os fãs e, aos poucos, ele foi se tornando um anti-herói, ganhando a sua própria galeria de vilões e até mesmo uma revista dele. Atualmente, quem carrega o título de Agente Venom é Flash Thompson, que também integra os Guardiões da Galáxia. E para terminar, eu trago para vocês o Motoqueiro Fantasma, que com certeza vocês já assistiram ao filme, tem até mais de um, né? Mas acho que tem o Motoqueiro Fantasma 1 e o Motoqueiro Fantasma 2. Depois que ele aceita abrigar a alma de Zarathos para salvar o pai adotivo, Johnny Blaze transformou-se no espírito da vingança, que vaga sobre a Terra
punindo aqueles que não merecem misericórdia. O Motoqueiro Fantasma, ele é um dos maiores anti-heróis da Marvel e certamente é um dos personagens com a mitologia mais interessante nos quadrinhos. Além do seu background sombrio, ele é estranho, ele é assim, né? Todo meio fechado, meio introspectivo, e seus grandiosos poderes como projeção de fogo infernal, regeneração espontânea e o famoso olhar de penitência, seu visual é um atrativo à parte, tornando-o um personagem ainda mais interessante. Existem outros anti-heróis, mas eu trouxe esses para vocês. A atividade referente a esse vídeo vai estar abaixo dele. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem se cuidando e fiquem bem para que já já essa pandemia passe e a gente volte a estar juntos novamente. Por aqui vou me despedindo, deixo um grande abraço para vocês e um beijo no coração de cada um. Tchau!